E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar que é a palavra de Deus que tem autoridade máxima. Autoridade máxima em teologia, filosofia e também em ciências. Muitos dizem que a Bíblia não é um livro de ciências. Olha, essa afirmação pode ser parcialmente correta, mas eu entendo que ela está errada, completamente errada. A justificativa da Bíblia não ser um livro de ciência é que ela não quer ensinar ciência. Sim, tudo bem. Ela não diz, olha, esse é um livro de biologia, de física, de química, eu quero ensinar biologia, a tabela periódica. Não tem um versículo da tabela periódica na palavra de Deus, obviamente. Não tem taxonomia na Bíblia e outras peculiaridades de algumas áreas da ciência, como a biologia, a química, a física. Ela não quer ensinar explicitamente quais seriam todas as forças e as constantes do universo. Mas a palavra de Deus contém conhecimento, ensinamentos, porque toda a palavra foi inspirada por Deus e é útil para o ensino. Então, nesse sentido, a Bíblia é sim um livro de ciência, de ciências, com S, várias ciências. Um livro que nos diz claramente como fomos feitos. Alguns dizem que a Bíblia diz que Deus fez, mas não como Deus fez. Errado. Existem vários e vários versículos deixando claro como Deus fez. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo, de pronto, tudo foi criado. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Então, Gênesis, Salmos, toda a palavra de Deus é muito clara em dizer não só que Deus fez, mas como Deus fez. E nesse podcast, o 104, anunciaremos mais uma grande verdade da palavra de Deus. O título é A Natureza Ecoa Deus, os tubarões. Olha só, em Jó 12, de 7 a 9, lemos assim: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves dos céus, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez tudo isso? Olha que versículo sensacional que encontramos na palavra de Deus. A Bíblia é fantástica, sensacional, magnífica, não é? É a palavra de Deus que deixa claro que toda a criação ecoa a natureza de Deus. E vemos então claramente em Jó, de 12, de 7 a 9, essas grandes verdades. A natureza ecoa Deus. E os tubarões, por exemplo, deixam claro que foi Deus que fez todas as coisas. Jó está dizendo, pergunte aos peixes, pergunte aos tubarões. Acho que todos nós somos fascinados pelos tubarões, não somos? Os filmes de Hollywood e tudo mais. Por quê? Porque eles ecoam uma obra magnífica do nosso Deus. Ecoam sinais claros e indesculpáveis que Deus fez todas as coisas. Você sabia, por exemplo, que os tubarões conseguem nadar em velocidades absolutamente inimagináveis dentro da água? A água tem um arraste. Você já tentou nadar na água? Você percebe que você tem que fazer muita força. Ela resiste à sua movimentação, ao seu nado. E o que nós percebemos, então? Que é muito difícil você nadar em alta velocidade na água. Olha, os nadadores, por mais que eles se esforcem, não conseguem chegar a grandes velocidades dentro da água. Mas os tubarões conseguem nadar aproximadamente até 80 km por hora.
Imaginou essa velocidade insana? Você num carro a 80 quilômetros por hora e do lado um tubarão nadando em água contra o arraste da água com a mesma velocidade. Sensacional. Foram estudar essa capacidade incrível dos tubarões. Sabe o que descobriram? A sua pele existem escamas magnificamente construídas, desenhadas, um design incrível. Você pode dar uma olhada na internet e você observará esse design, todas sobrepostas. E essas escamas têm a função, o objetivo de contrapor a esse arraste da água. Então é um material extremamente deslizante, escorrega, desliza suavemente pela água. O design é tão magnífico que a ciência foi lá e plagiou Deus. A ciência imita Deus. É um plágio de Deus, normalmente, todas as nossas grandes descobertas de tecnologia e sofisticação. Nós podemos olhar e encontramos um análogo na natureza. Quase tudo que o homem fez, porque fomos feitos à imagem e semelhança desse grande Deus. Temos a mente de Deus e a gente copia muita coisa que ele fez. Então, nadadores olímpicos têm aquela roupa para natação, às vezes, você percebe? O que acontece? Foi cópia dos tubarões. Tubarões têm outra grande característica. Sabia que eles não enxergam muito bem? Seus olhos não são assim tão bem elaborados, sofisticados ou tão sensíveis na visão. Por quê? Porque debaixo d'água não adianta você enxergar muito bem. Deus é poderoso, Deus sabe exatamente como estruturar a sua criação em função das necessidades do ambiente em que eles estariam colocados. Então Deus não capacitou os tubarões com uma visão muito boa. Então os tubarões não enxergam muito bem, mas seus outros sentidos são sensacionais. Por exemplo, você já viu alguns filmes que falam assim, olha, se eu estiver sangrando e atravessar esse canal, os tubarões virão imediatamente. Aí você fica pensando, nossa, é uma gotinha de sangue no mar de água. Como é que os tubarões perceberiam? Sim, eles percebem. Tubarões são os seres mais eficientes em sentir cheiro de sangue. Uma pequena gotinha no oceano, eles já percebem. Então eles não enxergam muito bem, mas cheiram sangue como ninguém. Na pele dos tubarões, através de todo o seu corpo, também nós temos detectores, não só para o cheiro de sangue, mas temos dois tipos de detectores. Eu falo sobre isso no meu livro Antevidência, na segunda edição, tem um capítulo específico sobre os tubarões. Olha só, eles não enxergam bem, então Deus os capacitou de detectores de vibração. Então eles detectam vibrações extremamente fracas. E para que eles têm esse equipamento super high-tech? Para que eles possam sentir as vibrações dos seus inimigos. Mas será que só vibrações? Não. Tubarões também têm detectores de campo elétrico. E através do campo elétrico das suas presas, que eles conseguem sentir a quilômetros de distância, os tubarões conseguem construir na sua mente, pelos sinais desse campo elétrico produzido por todos os seres vivos têm um campo elétrico, produzem um campo elétrico, eles conseguem ver uma imagem tridimensional no seu cérebro das suas presas. E conseguem, então, navegar os mares rapidamente, 80 km por hora, em direção às suas presas. Fantástico, não é? Conseguem, inclusive, enxergar linguados. Linguados são aqueles peixes que conseguem se camuflar na areia, jogam areia por cima e ficam invisíveis, imóveis. Mas os tubarões conseguem enxergar até linguados enterrados na areia e vão direto sobre eles. De fato, Jó 12, 7-9 está certo. Pergunte, porém, aos animais.
pergunte às aves, pergunte à terra, pergunte aos peixes do mar, pergunte aos tubarões. Será que eles têm dúvida que Deus que os fez? Acho que os tubarões não, nós temos dúvidas. Os homens, na sua insanidade, ficam imaginando que esses animais fantásticos poderiam ser criados por outros processos. Mas basta perguntar aos tubarões e eles dirão claramente: Deus, com a sua sabedoria, fez todas as coisas. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Covalpress, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.